Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos se apresentar, vou me apresentar. Cris Henriques, eu trabalho com crochê e normalmente esse canal ele é voltado justamente para isso. Mas no meu momento atual, o crochê ele não está sendo uma parte realmente, digamos que essencial e efetiva no meu... Passar um batom? Tomando chimarrão, a boca resseca, gente. E tá frio hoje, tá garoando. E o que acontece, gente? Vocês já fazem... Na verdade, que eu realmente fui diagnosticada como bipolar, eu fui diagnosticada com 25 anos de idade. Mas desde os meus 19 anos, eu tinha síndrome do pânico. E os médicos... carvão, fogão, ó, gente. Não sei que eu não encostei no fogão e já me encarvoei. Enfim. E desde os 19 anos, eu tenho crises de ansiedade. Já parei no hospital por causa disso também. E quando eu tinha 19 anos, me deram uma injeção de Maia-Leão lá e eu apaguei. Foi quando o gatilho disso eu sei. Às vezes eu sei o gatilho quando acontece algumas coisas, né? Às vezes eu não entendo o gatilho ainda. Mas naquela vez, o gatilho foi o falecimento do meu avô. Era eu que cuidava dele, ele tinha câncer de pulmão, quase terminal. E eu que dormia no mesmo quarto que ele, eu que cuidava dele no hospital. Foi questão assim de eu chegar em casa do hospital e eu almoçando e a minha tia ligou dizendo que ele tinha vindo a óbito. Então a gente teve toda aquela parte do velório, do enterro e tal. E no outro dia eu me vi dentro do quarto sozinha e eu não consegui. Ali eu desabei. Até então eu tava assim, forte. Ajudava todo mundo, ajudava na documentação. E tive que ir atrás de papel disso, papel daquilo. E eu tava ali super, né, ajudando todo mundo. Com 19 anos. E quando a ficha caiu, né, a gente dormia no mesmo quarto, era uma beliche. Ele dormia embaixo, eu dormia em cima. Ele me acordava de madrugada, fazer bombinha, fazer oxigênio e para tomar a medicação, que às vezes era de madrugada. E ainda assim eu estudava e trabalhava. Como eu dava conta? Não sei. Eu chegava do trabalho, a minha mãe às vezes estava com a comida dele pronta e ela tinha oferecido a comida para ele e ele não queria comer, porque não fui eu que fiz. Porque eu não estava em casa para fazer a comida, entende? Aí eu pegava o prato, ia lá no quarto e dizia: vou, acabei de fazer uma comidinha maravilhosa pro senhor, experimenta aqui a comidinha que eu fiz. Gente, fazia 2 minutos que eu tinha chegado em casa e ele comia tudo, porque eu tava ali. E no hospital, durante muitas vezes que eu fiquei com ele não via ele não me via como Cris. Eu não era a Cris, eu não era a neta dele, sabe? Eu era a filha, ele me chamava de filha. Mas sendo que normalmente meu apelido sempre foi Cris e sempre me chamou de Cris. Então, aquilo ali foi o que eu acredito que desencadeou, assim, sabe? O meu pânico ali. Foi a primeira vez que eu parei no hospital, chorando, me debatendo. Parecia que eu tava tendo uma convulsão. Na verdade é essa, parecia que eu tinha uma convulsão. Sou 19 anos. Mas a minha mãe também estava muito abalada por conta do que tinha acontecido. Então, eu também não fui atrás, nem ela. E ficou por isso mesmo.
Mas, falando dos dias de hoje, se vocês quiserem saber um pouco mais do meu passado, dos surtos que eu tive, coloca aí nos comentários que tem muita coisa, muita coisa boa e ruim dentro dos meus surtos. Porque tem surtos que às vezes libertam a gente. Tem surtos que às vezes libertam a gente e tem surtos que fazem a gente quase ser presa. Então, por favor, mantenham, embora sejam bipolares, mantenham o réu primário de vocês sempre em dia, por favor. O que acontece hoje comigo? Eu tava numa fase assim super maravilhosa da minha vida. A nossa casa lá no bairro Teutônia, os passarinhos estão cantando pra caramba, né? Falar um pouco mais alto. Os passarinhos, a nossa casa lá no bairro Teutônia, a gente mora no interior da cidade de Teutônia e tem um bairro chamado Teutônia na nossa cidade. Pegou enchente, não chegou aí a água dentro da casa, passou pela garagem apenas. E aquela correria de sobe coisa pra dentro e de cuida de bicho e salva os cachorros. Enfim, foi um transtorno bem feio que a gente passou, foi uma coisa muito horrível. E eu olhei pro meu marido e disse assim, eu já tinha passado por isso pela infância, então assim, são muitos traumas. Tá? Com 9, 10 anos eu passei por enchente, então assim, de parede da casa cair, mas isso outro vídeo também eu posso contar, não vai ficar muito longo isso. Então acontece que agora a gente não mora mais naquela casa. Meu marido vendeu, gastamos o dinheiro, vou ser bem sincera pra vocês, gastamos o dinheiro, não temos nenhum real guardado do dinheiro que a gente vendeu a casa. O carro que a gente tinha é um carrão, que foi assim, metade em dinheiro e metade do valor da casa em um carro. Era um carro importado e tal. Mas pra falar bem a verdade pra vocês, o carro nem era tão bom assim, tava cheio de problema. E a gente ia acabar só se incomodando se continuasse com aquele carro. Mas o meu marido achou bonito, né, chique e tal, um carro importado. A gente só tomou prejuízo, pra não falar uma palavra mais feia. Então, nos mudamos. Antes da gente vender a casa, a gente já tinha se mudado, a gente tinha alugado a casa. Aí, então eu disse pro meu marido, mantenha ela alugada, porque o aluguel dela paga o nosso aluguel aqui, né? Só que tinha que fazer muita manutenção na casa, era uma casa de madeira velha, então eu tinha que fazer pintura, isso, aquilo. E o meu marido tem um horror àquela casa, horror. A mãe dele faleceu lá, então é muita coisa assim que acumula também. Muitas outras histórias. Se vocês quiserem, só me dizer que eu conto. Aí aconteceu da gente se mudar aqui pro interior da cidade. E assim, não por falta de ter pra onde ir. E aqui tem ônibus 3 vezes por dia, de manhã cedo, 5h30 da manhã, 12h30 e 6 horas, tá? Aqui tem ônibus tanto para ir para outra cidade, como Lajeado, Estrela, como aqui para dentro de Teutônia também. Mas é caminhão. Então eu ia mostrar para vocês. Às vezes passa um e outro ônibus de viagem, assim, de Montenegro ou Roca Salles, alguma outra cidade perto. Mas daí tem que ir na rodoviária, ver certinho os horários que vai passar e ficar mofando na parada, né? Porque o ônibus é ônibus. É a gente que espera por ele. E essa questão da mudança me deu uma bagunçada, assim, bem séria na cabeça, sabe? Porque lá eu sentia mais liberdade de ir e vir. Eu pegava a Letícia, se eu tinha vontade, eu ia pra vila, eu tomava um sorvete, eu voltava pra casa, eu levava ela numa pracinha. E aqui a gente não tem isso. E agora ela vai na escola também. E isso acho que me pegou legal também. O fato dela ir pra escola
Porque agora eu nunca pensei, gente, eu sempre gostei de ficar sozinha. Sempre, morei sozinha durante anos. Eu gosto de ficar sozinha, sabe? Mas quando a gente tem filho é diferente. Quando a gente tem filho, a solidão, ela não é boa. Ela é suspeita, sabe? Agora ela tá dormindo. Deixa eu ver o horário pra vocês aqui. 9h31. Ela tá dormindo agora, tá? Então, assim, eu tô segura, tô tranquila, tá chovendo, tá frio. E na escola já é avisado que dia de chuva, assim, ela não vai na aula. Por conta que eu não tenho carro. Eu tenho carro. Eu tenho carro. Uma coisa que me aconteceu, gente, me deixou assim, nossa, totalmente furiosa. Mas vou continuar. No caso da Letícia, senão me perco. A Letícia não vai na aula, então, quando tá chovendo, por conta que eu não dirijo, vou dizer assim, tá? Eu não dirijo ainda. Eu evito dela se molhar nos brinquedos e tal, pra não ficar gripada. Então lá na escola eles já sabem. E eu amo ela junto em casa comigo, gente. Eu não sei qual, que eu ouço tanta mãe, tanta mãe reclamando. Porque as férias do meio do ano agora vai ser 1 mês. Porque as férias de final de ano são 2 meses. Porque as férias são os terror. Gente, eu amo ficar com a minha filha em casa. Eu amo. Não que eu goste que ela fique doente, não, jamais. Mas eu amo ficar com ela em casa, sabe? Ela vai ali, ela assiste o desenho dela, ela vem no meu colo. Mãe, eu quero um chameguinho. A gente combina o que a gente vai comer. A gente combina o que a gente vai lanchar no lanche da tarde. O lanche da manhã a gente não faz junto, porque ela acorda muito tarde. Então eu dou um lanchinho assim, bem só pra de jejum mesmo. E eu gosto da companhia dela. Ela é uma criança agradável, ela é uma criança que conversa, que dança, que brinca na tua frente. Mãe, eu fiz uma coreografia nova, eu quero que você olhe. Então, assim, ontem teve a apresentação dela ali no ginásio. E ela olhava pra mim assim, mãe, eu fui maravilhosa. Foi, você foi a mais maravilhosa de todas. Você tava perfeita, você tava linda. Ela errou a coreografia? Ela errou a coreografia. Eu não sou cega. Eu vi que ela errou, eu vi que às vezes ela se embananou. Mas, gente, uma criança de 5 aninhos, dançando roda de São João, coisa mais linda que é. Não importa se errou o passo. Não importa se perdeu um pouquinho da colega, se foi uma pra frente, foi uma pra trás. Não importa que ela tava perfeita, entendeu? E uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Pra todo mundo que chegou perto dela e elogiou ela, elogiou a roupa dela, ela dizia assim, foi a minha mãe que fez. Sabe? Isso pra mim é um elogio assim, gente... Vocês podem falar que os meus tapetes são maravilhosos, que são lindos. Eu vou levar em conta todos os tipos de comentário. Vou levar em conta tudo isso com certeza. Mas sabe aquela coisa do coração mesmo? Dela botar a mão na cinturinha do vestido dela e dizer assim, foi minha mãe que fez. Eu tô linda e maravilhosa, foi minha mãe que fez. Aí as profs chegar perto dela e dar beijo e dar abraço. E dizer assim, nossa Letícia, você tá muito linda. Foi minha mãe que fez. Gente, isso dá um negócio. Isso dá um negócio no coração que vocês não têm ideia. Quem é costureira e faz roupa para filho e sente, vocês sentem. Então, assim, comenta aí se não é verdade. Que a gente fica assim, ó, nas nuvens. Quando um filho da gente veste a roupa e bota a mão na cintura e diz assim, minha mãe que fez. Por isso que eu tô linda. Sabe, é uma coisa assim que não tem preço. Não tem preço que pague. Não vale a pena pra mim, não vale a pena eu ir lá na loja comprar um vestido de 60, 70, 80 reais, aqueles de chitinha bem, sabe, lindos e maravilhosos, e vestir ela, porque ela vai saber que foi comprado. Agora, se eu vou pra frente da máquina de costura e eu invento alguma coisa pra ela, eu faço um vestido pra ela,
ela se sente a modelo, ela se sente a realizada. E eu fico, você não tem noção da minha realização como mãe. Então, não importa se as férias têm 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, eu amo ficar com a minha filha em casa, sabe? Ela nunca, desde que nasceu, isso eu posso dizer com certeza pra vocês, ela nunca me impediu de nada, nada. Inclusive, nos meus momentos de crise, ela é a que vem no meu colo, me abraça, me aconchega e faz o meu coração se acalmar. Porque desde bebê, quando ela tava chorando, quando ela tava com birra, alguma coisa assim, eu pegava ela no colo e eu dizia pra ela, filha, vamos respirar. Sabe, vamos respirar 3 vezes. Vamos parar de chorar agora. Agora vamos se acalmar. Sabe, eu fazia técnicas com ela assim e deu super certo. Até hoje a gente usa essas técnicas e ela usa comigo essas técnicas. Mãe, eu tô vendo que você não tá bem. Nós somos melhores amigas. Vem cá, senta comigo. Senta comigo pra ela, eu sentar e ela vir no meu colo, né? Mãe, senta comigo. Vamos respirar. Vamos respirar. Aí ela senta comigo, ela respira. Mãe, você tá muito brava. Você não é brava. Você tá muito brava. Vamos sentar e respirar. Aí a gente senta, a gente respira junto. E não vou mentir pra vocês, às vezes eu choro, tento esconder ali, né, secando as lágrimas, abraçada nela. E passa. Aquele abraço, aquele coração batendo junto com o meu, assim, no mesmo compasso, aquela respiração no mesmo compasso que a minha, é reconfortante demais. Então eu amo a minha filha dentro de casa. Claro que isso vai mudar, claro que ela vai querer brincar com coleguinhas na casa deles, mas por enquanto ela pede pra eles virem aqui. E pra mim tá tudo beleza. A tia Cris aceita todos os coleguinhas. Porque eu já tive a minha fase, quando eu era solteira, eu era Cris. Quando eu comecei a trabalhar com costura, eu era Cris costureira. Quando eu conheci meu marido e a gente começou a namorar e foi morar junto. Ah, Cris costureira, mulher do pedreiro. Sim, sou eu também. Ah, tá. Aí depois que eu fiquei grávida, eu fiquei um tempo em casa por conta da pandemia, né? Então eu era a Cris. Mas a Letícia nasceu, eu sou a Cris, mãe da Letícia. E agora eu sou a tia, mãe da Letícia. Então, assim, são coisas que evoluem até na maneira das pessoas conhecerem a gente, né? Hoje em dia eu sou a tia, mãe da Letícia. Então, na escola eu tô chegando pra buscar ela. Letícia, tua mãe tá vindo. Ou se não, um avisa o outro. Avisa a Letícia que a tia tá chegando. Sabe? É legal. E a escola pequena, todo mundo se conhece. Bairro pequeno, assim... Pequeno não, porque aqui é enorme, né, gente? É área rural, então é tudo muito grande. Ela acordou. Oi, vida. Ui, que respiro. A fada do dente veio de novo, vida. Sério? Que legal. É de 2? Guarda lá então, amor. Já foi no banheiro? Não? Vai lá então. Esqueci de falar. Guarda lá no cofrinho. Tá bom, amor? Então é isso, gente. São maneiras que a gente consegue suportar o dia a dia, as manias, os distúrbios, a controlar a ansiedade, a raiva, o desespero, o mau humor, porque é tudo junto às vezes. É tudo junto, é tudo misturado. A gente não consegue... O cérebro da gente, ele não tá preparado para tudo isso. Eu tenho certeza. É como se a gente nascesse realmente com parafusos a menos ou a mais que estão ali
de intrometido, fazendo uma coisa que não tem necessidade de fazer. Eu não entendo de cérebro, eu entendo do que eu sinto. Então... Vai tirar a minha maquiagem? Sim, já vou lá. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. De tarde eu posto outro vídeo pra vocês. Agora a Letícia acordou, eu vou dar uma atençãozinha pra ela, mas a gente vai falar mais um pouco disso. Coloca nos comentários ali o que vocês queriam saber a respeito, né, mais sobre o assunto. E daí a gente faz um bate-papo, tá certo? Obrigada, beijos, tchau, tchau.